Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma lição e o nosso programa EBD na TV, que nós fazemos na TV Imperatriz Maranhão, no canal 14. Nós estamos estudando nesse trimestre as lições da CPAD com o tema O Começo de Todas as Coisas, estudos sobre o livro de Gênesis. Nesse trimestre, o comentarista da CPAD é o pastor Claudionor Corrêa de Andrade. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título O Impiedoso Mundo de Lameque. O texto áureo está em Gênesis 6:5, que diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A verdade prática diz: o mundo de Lameque em nada diferia do nosso, resistindo à graça de Deus, entregaram-se à devassidão, à violência e à resistência ao Espírito Santo. Então nós vamos ver que o pecado começa a se alastrar, vem de Adão e Eva, depois Caim e Abel. Caim mata seu irmão Abel, Caim era do maligno, Abel era de Deus. Depois vem as outras gerações, e aí vem Lameque, descendente aí de Caim, e ele continua no mesmo rumo, o pecado do seu pai. E nasce Sete, que é a geração boa, que vai substituir Abel. Então aí os filhos de Sete são chamados filhos de Deus. E a geração que vem de Caim, de Lameque, são chamados filhos de Belial, ou aí aqueles que seguem a Satanás, que querem viver no pecado. Então as filhas aí, descendentes de Lameque, são chamadas filhas dos homens. Para não ter que chamar filhas de Belial ou filhas de Satanás, são chamadas apenas filhas dos homens. E descendentes de Sete são chamados filhos de Deus, assim como hoje. Existe aí os homens, que nós designamos aí, os homens, as mulheres, que não são de Deus, que não querem saber de Deus, vivem segundo o curso do mundo, vivem aí direcionados por Satanás. E existe a igreja, que são chamados o quê? Filhos de Deus. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, se torna filho de Deus. Então, por isso aí, nós vamos ver, na leitura que nós vamos fazer agora, essa diferenciação. Então, os filhos descendentes de Lameque resistiam ao Espírito Santo, resistiam à graça de Deus, porque a graça de Deus ofereceu a todos em igualdade de condições, em sabedoria, inteligência para criar as coisas, deu a eles mesma chuva, mesmo sol que aos filhos de Deus. Então a graça de Deus oferece a todos a mesma oportunidade e dá o livre-arbítrio a todos para escolher entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Então eles escolheram o mal, mas criaram, Deus deu sabedoria para eles criarem coisas boas, né? Criaram aí as coisas para a fundição, criaram os instrumentos musicais e assim por diante. Só que existem aqueles que usam as coisas que Deus dá inteligência para criar, para o lado bom, e existem aqueles que usam para o lado mau. Então a família de Lameque era má e usava as coisas para o lado mau. Então o texto áureo: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5. Verdade prática: o mundo de Lameque nada diferia do nosso. Resistindo à graça de Deus, entregaram-se à devassidão, à violência e à resistência ao Espírito Santo. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, que diz: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus,
porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Então veja bem, para você entender bem aqui, você tem que entender que filhos de Deus são os descendentes de Sete, uma descendência boa. Sete substituiu Abel, que queria Deus, que adorava a Deus, que ofereceu o sacrifício que agradou a Deus, a sua própria vida que ele queria oferecer, e ofereceu aí um animal em seu lugar. Então essa família aí são chamados filhos de Deus. Da família de Caim, que era do maligno, como nós já vimos, então veio Lameque e seus descendentes, que são os filhos de Belial, que são do maligno, que são chamados aí filhos dos homens, para diferenciar. Porque se a gente chamar de filho de Belial, ou filhos de Satanás, alguma coisa assim, as pessoas se ofendem, né? Não sabem, não conhecem a Bíblia, nem a palavra de Deus, nem o que existe na realidade. Então são dois povos aí diferentes. Assim como hoje existem aí os homens, em geral, e existem os filhos de Deus, que é a igreja, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então o mundo está dividido em dois povos. Desde lá Adão e Eva, o mundo está dividido em dois povos. Veja bem que Abel se interessou por Deus, Caim se interessou por Satanás. Dois povos diferentes. E, como Abel morreu, Deus trouxe Sete. E da família de Sete, então, o lado bom, os filhos de Deus. Da família de Caim, os filhos de Belial, né? Vamos chamar assim, os filhos dos homens. Então, aí o que aconteceu? O que sempre acontece, e muitas vezes acontece, dos filhos de Deus se agradarem das filhas dos homens. Por quê? Porque elas se vestem seminuas, né? Se mostram o corpo, são assanhadas, né? São inteligentes para armar armadilhas, para derrubar os filhos de Deus. E muitas conseguem. Quantos servos de Deus caíram no pecado de adultério, de prostituição? Muitos e muitos e muitos, porque se agradaram das filhas dos homens. E isso vem acontecendo desde que Lameque começou aí já, né, a poligamia, já começou a ter logo duas mulheres, e de lá para cá sempre houve isso. Os filhos de Deus têm que tomar muito cuidado, têm que estar vigiando continuamente para não pecarem. E o apóstolo Paulo traz uma mensagem sobre isso e diz que comunhão existe entre trevas e luz, entre filho de Deus e filhos de Belial. Que comunhão pode haver entre o bem e o mal? Que comunhão pode haver entre filho de Deus e filho de Satanás? Entre aquele que serve a Deus e aquele que serve a Satanás? Entre aquele que tem o Espírito Santo com aquele que tem demônio? Não existe comunhão. Então é preciso ensinar isso na igreja. Não pode haver união entre um filho de Deus e uma filha de Belial. E assim é que aconteceu no início da terra, e por isso houve o dilúvio. O pecado se multiplicou, os filhos de Deus se casaram, se uniram com as filhas dos homens, descendentes aí, essas mulheres eram descendentes de Lameque, que viviam no pecado, e aí os filhos de Deus também se corromperam, e o pecado se alastrou, e Deus reduziu a vida do homem sobre a face da terra, que era para viver eternamente, mas depois foi cortado a ele o acesso à árvore da vida, vivia menos, mas vivia muito ainda, mas Deus resolveu diminuir mais ainda para 120 anos, e mesmo assim os homens continuaram a se multiplicar sobre a face da terra, e o pecado se multiplicar. O Espírito Santo se cansou dessa convivência terrível. O Espírito é santo, ele exige santidade para morar em alguém. Causa então no Espírito Santo uma repugnância pelo pecado, por aquela vida que os homens levavam. E Deus então toma a decisão de terminar com aquela geração, com tudo aquilo que ele havia criado, porque estava tudo corrompido. E ele vai achar então um homem que ainda queria servir a Deus. Noé, sua esposa,
seus 3 filhos e suas 3 noras. E ele dessa família então vai fazer novamente a povoação da terra e começar tudo de novo. E nós vemos aí uma coisa interessante que diz que havia gigantes na terra, muito provavelmente, como nós já explicamos na lição passada, não podemos comprovar, não temos aí como comprovar isso, mas podemos entender que o sinal que foi dado em Caim pode ser o gigantismo. Então, daí vem o que? Os gigantes que haviam na terra nessa época. E depois que Noé começa então uma nova família na terra, nós vamos ver que na família de Noé depois também nasceram gigantes, porque na época de Davi, por exemplo, havia o gigante Golias e outros gigantes. De onde vieram? Então, existe aí o quê? Um gene que vem passando de pai para filho. Então, provavelmente as noras de Noé tinham esse gene aí dentro delas e passou então para os filhos. Por isso que depois que terminou essa época que todos morreram, esses gigantes todos morreram, mas também nasceram alguns gigantes depois. Então essa é uma explicação que pode estar certa, mas pode estar errada. Nós não podemos afirmar nada. A Bíblia não afirma nada, não ensina nada, então não podemos afirmar. Pode ser e pode não ser isso. A explicação para os gigantes na terra. Então os objetivos principais da lição é explicar aí, então, que essa imaginação do homem era sempre má continuamente e com a multiplicação dos homens o pecado se alastrou, foi crescendo até que Deus resolveu dar um basta nisso. Agora sabemos que o mundo de Lameque, aí, a época de Lameque, não difere muito da nossa época. Lá existia então os descendentes de Caim, que escolheram o lado de Satanás, e existiu então a descendência de Sete, que escolheram Deus. Assim como hoje existe aí a grande maioria que escolheu seguir Satanás, o rumo Satanás dá a eles para seguir, mas existe o povo de Deus, existe a igreja de Deus na terra. Então o pecado se alastra lá com os filhos de Belial, e a igreja está do outro lado combatendo isso, ensinando, pregando o evangelho para que essas pessoas acordem, essas pessoas percebam que existe salvação, que existe um Deus Todo-Poderoso que os ama e quer que eles se voltem para Ele, que sejam salvos. Então existe o povo de Deus, os filhos de Deus, e existe lá os filhos de Belial, que são chamados aí, de maneira geral, como os filhos dos homens. Então também precisamos ensinar sobre o que acontecia antes do pecado entrar na terra. Era uma vida feliz, alegre, uma vida plena, a terra dava fruto, tudo funcionava perfeitamente, havia comunhão com Deus. O pecado é que trouxe então toda a destruição que existe hoje na terra. E também a entrada do pecado no mundo trouxe as doenças, as enfermidades, trouxe toda a sorte de coisa ruim, a abreviação da vida humana na terra. Tudo que você souber que é ruim, que é mal para o homem, então você vai saber de onde veio. Veio através do pecado. Tudo acontece de ruim porque existe o lado mal, existe Satanás instigando, demônios que estão aí trabalhando para destruir. Eles vêm para roubar, matar e destruir. Tudo que eles imaginam, tudo que eles fazem, tudo que eles intentam é mal, é terrível, é prejudicial. Então não fique nesse mundo, não participe das coisas de Satanás, não ame o mundo, nem o que no mundo há. Então o pecado se alastrou, existiu aí, já começou de Lameque, que arranjou 2 mulheres, começou a poligamia, daí para frente nós vamos ver que foi se atrapalhando cada dia mais, a devassidão tomou de conta, e Deus então vem para acabar com isso e começar tudo de novo. Mas infelizmente, começou de uma família boa, mas novamente o homem aceitou a tentação de Satanás, e os homens foram pecando novamente, e o mundo está aí do jeito que está hoje. Agora devemos saber, existe um juízo de Deus sobre o pecado. Assim como houve lá no tempo de Noé, o juízo de Deus, que veio o dilúvio, destruiu a todos, assim também vem aí a grande tribulação. E o mundo sofrerá terrivelmente, as pessoas sofrerão amargamente.